E aí pessoal, nessa aula vamos ver como instalar e configurar o ESLint. Eu vejo muita gente com dúvida perguntando qual a diferença do ESLint para o P3. Se já tem um, para que precisa do outro? Enquanto o ESLint ele vai lidar com as regras que a gente quer seguir na formatação do nosso código, em alguns padrões dele, o P3 ele vai usar essas regras para formatar o nosso código. Então são bem diferentes um do outro. E para a gente poder ter uma integração entre os dois, a gente vai instalar alguns plugins do ESLint para ele também. Como eu vou instalar alguns plugins aqui, como por exemplo, plugins relacionados ao React, relacionado ao Jest, vou instalar todos eles, vai ter que instalar algumas dependências desses plugins. Igual, por exemplo, esses plugins aqui relacionados ao ecossistema do Jest, vai precisar instalar o Jest como dependência, senão já vai dar erro. A mesma coisa para esses aqui do ESLint referente ao React. Vamos ter que instalar aqui no modo de produção o React e os types dele em modo de desenvolvimento. Então a gente vai ter que instalar essa série de plugins do ESLint aqui. E aqui eu separei em grupos para facilitar o entendimento do que a gente está instalando. Essa primeira parte aqui são para integração com o P3. Essa segunda para integração com o TypeScript. Essa terceira com o ecossistema do Jest e da React Test Library. Aqui são plugins de uso geral. Esse aqui a gente não vai precisar de Node, porque já tem o de baixo. Então esse aqui, por exemplo, é para acessibilidade, esse para lidar com importações. E esse aqui é bem importante, é ESLint Config Standard. Então a gente vai seguir esse padrão. Para quem não conhece esse padrão Standard, eu vou deixar o link na documentação para poder dar uma lida. Tem várias empresas gigantes que utilizam ele, como o próprio NPM. Então a gente vai instalar, por exemplo, também esses plugins do ESLint para lidar com React, identificar erros em hooks, são bem importantes. Então eu vou instalar eles aqui. Enquanto instalo os plugins, vamos configurar o arquivo do Jest. Aliás, do Jest não, do ESLint aqui na raiz. Vamos criar um arquivo .eslintrc. Esse padrão RC a gente vai colocar a configuração no formato de JSON. E a gente vai criar também um arquivo para poder ignorar, igual a gente fez com o P3, para não formatar todos os arquivos. Aqui a gente não quer aplicar as regras de lint em todos os arquivos, então a gente coloca o ponto ESLint ignore. A gente vai criar esses dois arquivos. O ESLint ignore segue basicamente os mesmos arquivos do P3 ignore, com a diferença que a gente não vai ignorar o próprio arquivo que a gente está criando aqui. Vai colocar aqui o P3 ignore. E aqui agora nas configurações do ESLint, a gente vai abrir aqui para colocar um objeto. A parte importante primeiro é a parte de configuração do ambiente. Então aqui, o que esse env significa? A gente está configurando nosso ambiente, que a gente vai utilizar o browser, que a gente está trabalhando com front-end. A versão do ECMAScript que eu quero habilitar, eu coloquei 2021, você pode colocar a que você precisar aí, ou a mesma que colocou lá no test config. A gente utiliza também um Node aqui por baixo dos panos, vai precisar dele, e do Jest, que a gente vai utilizar ele para fazer os testes de unidade e teste de integração. Outra parte importante é a parte das configurações. Então aqui eu vou setar nas configurações a versão do React, eu sempre coloco para detectar automaticamente. Aqui a gente vai lidar com algumas coisas, como o import. A gente quer lidar com esse tipo de extensões que a gente vai utilizar. Então eu gosto de colocar todas, porque não se sabe quando que vai precisar, por conta de alguma lib, ou migrar algum sistema que ainda está em JS para mudar para TS. Aqui é para lidar com as importações do TypeScript, para fazer o parse delas. Aqui para resolver os nossos imports. Então a gente
tem que setar o arquivo de configuração aqui com essa propriedade project, fazendo referência ao testconfig.json, que foi passado assim direto, porque ele está aqui direto na raiz. As próximas configurações que a gente precisa fazer são da chave extends. Aqui em extends vai fazer referência aos plugins que a gente instalou. Então a gente está estendendo as configurações do standard, que é o que a gente está utilizando, do ESLint, que são recomendados para a gente, as do React, TypeScript, todos aqueles que a gente instalou. Então a gente faz referência aqui aos plugins. A gente vai configurar aqui também o parser. Vamos adicionar aqui. A mesma coisa, ele vai complementar aqui para resolver as importações e lidar com o TypeScript na nossa aplicação. E a gente também vai ter a opção de Parse Options. Também vai ser importante para a gente poder lidar com esses carinhas aqui. Vai com esses features, a gente está lidando com JSX, então é bom habilitar. A versão do ECMA eu deixo sempre para pegar a última. O source type que a gente trabalha é module. E a gente vai ter que setar também os plugins. Aqui nos plugins, fazendo referência ao que a gente instalou. E só lembrando, como os plugins fazem referência ao React, tem que instalar ele aqui em produção. Então, vou instalar um React. Aqui são os plugins, lidar com o Jest, lidar com acessibilidade. E a parte mais importante, que é a parte das regras, que a gente vai seguir aqui. E aqui requer um pouco mais de atenção. O que eu estou colocando aqui? Nessa primeira regra, eu coloquei aqui que se tiver qualquer console no código, ele vai emitir um erro. Isso aqui é importante para evitar escolhas XML bem comuns, esquecer um console.log no código de produção. Eu vou criar um arquivo aqui para a gente fazer alguns testes. Vou criar aqui na pasta src. Vou chamar de index o arquivo. Vou colocar com tsx. E vou criar uma função aqui bem simples. Aliás, eu vou criar ela no padrão... Criar ela nesse padrão aqui. Então, começando com letra maiúscula, porque seria como... vai funcionar como um componente. E vou dar um return aqui no H1, por exemplo. Primeira coisa aqui, uma das regras que a gente configurou no lint, eu vou até fechar o terminal por enquanto e colocar o arquivo de configuração aqui do lado para a gente ir comparando. Então, por exemplo, uma das regras que a gente colocou foi que para não deixar a função com espaço entre o parênteses. Então ele já mostra aqui uma opção para corrigir. A gente colocou isso aqui nas nossas regras. Então está aqui space before function pair. Outra regra, a gente tem aqui, a gente está utilizando aqui função no formato que a gente chama de function declaration, e aqui eu estou forçando para a gente utilizar function expression, que é uma função anônima atribuída a uma constante. Então aqui eu forço essa regra, então aqui ele vai mostrar e vai pedir a correção. Pronto, ele corrige para esse formato de function expression. Agora vamos simular que a gente colocou um console.log aqui no código. Ele já fica marcando um erro para a gente. Então, quando fazer a verificação de lint, quando tiver configurado o Husky, vai dar um erro no terminal e o Husky pega e não deixa a gente fazer, por exemplo, o commit. Se eu quiser, por exemplo, eu posso desabilitar isso aqui. E aí ele para de ficar emitindo um erro. Mas eu vou deixar habilitado porque... essa regra é importante. Aqui ele pergunta para a gente se a gente quer que reconheça o JSX em que formato de arquivo. A gente pode deixar
por exemplo, só o TSX, a não ser que queira usar com TS. Aqui a gente tem mais algumas opções. Se a gente colocar o tipo N, eu vou colocar um parâmetro aqui. E aqui ele já vai começar a pedir o tipo, né? Se eu olhar aqui, aqui é outra configuração que a gente fez para poder remover o parênteses. Então, se eu corrigir aqui, ele vai colocar preferencialmente sem parênteses. Aí depois ele volta a pedir aqui porque a tipagem está implícita como N. Então a gente precisa adicionar um tipo aqui. Eu vou colocar o tipo N aqui. Ele não vai emitir nenhum erro por conta da regra adicionada. Mas se eu botasse aqui para emitir um erro, aí ele vai emitir erro toda vez que usar um N. Então eu poderia colocar também para exibir um arg. Aí ele iria chamar a atenção aqui. Mas eu prefiro desabilitar essa regra, porque em alguns casos raros a gente vai precisar usar o N, então é bom deixar essa regra desabilitada. Aqui emitir erro para variáveis não utilizadas. Então, por exemplo, chama aqui const a igual a 22. Aí ele fica dando um alerta aqui. Por exemplo, se a gente botar aqui como off, aí ele para de emitir um erro. Então a gente sempre quer receber um alerta, né, para quando a gente não estiver utilizando a variável. Se eu passar aqui, por exemplo, ele já para de emitir esse erro. Então são essas regras importantes que a gente vai utilizar aqui. Aqui são regras de acessibilidade. Se você esquecer algum atributo, um alt da imagem, alguma coisa assim, eu desabilito ele geralmente quando eu estou fazendo um projeto com Next.js, porque ele dá alguns falsos positivos com a imagem, mas no caso do React a gente pode deixar. Vamos fazer um teste aqui, se por exemplo eu estivesse retornando aqui uma imagem. Vou colocar um URL qualquer aqui. E aí ele reclama porque está faltando um atributo alt. Então a gente clica, ele vai inserir. Aqui ele vai continuar reclamando que falta o fechamento. E agora ele está reclamando aqui, ó, já pega a configuração do nosso plugin lá. Está falando do alt. Deixa eu colocar um valor aqui, o texto da imagem. Pronto. Aí ele já reconhece que tem um string aqui. Aí, repara, olha que coisa interessante, né? Se eu coloco aqui a palavra image, ele já percebe que no título de imagens, você não precisa informar que já é uma imagem, porque o navegador já vai passar essas informações, por exemplo, a um leitor de tela, então ele já reconhece também como um erro. Então, se eu mudo isso aqui para qualquer outro nome, ele para de emitir o erro. Então, é um plugin extremamente útil para a gente utilizar. No caso do Next, eu posso deixar aqui com off, para não dar problema com o componente de imagem do Next, ou eu posso desabilitar a regra de forma inline, né? Botar só um comentário desabilitando ela. Fica a seu critério. Aqui são para algumas regras de hooks. Então, por exemplo, essa aqui de baixo, se eu esquecer de passar algum item que faltou no array de dependência desses métodos de side effect, igual por exemplo o use effect, se eu esquecer alguma coisa no array de dependência, ele vai dar um aviso para mim. Aqui a gente vai desabilitar isso porque a gente está colocando a tipagem do TypeScript, então a gente não vai utilizar prop type do React. Aqui a gente desabilita algumas coisas para evitar alguns erros desnecessários que emite. Então, por exemplo, esse null assertion. Às vezes o TypeScript ele não reconhece um caso em que sempre vai poder dar, por exemplo, o resultado string. Ele acha que pode dar nulo, principalmente quando a gente utiliza o userref no React. Aí a gente precisa forçar a consistência de tipo.
colocando algo assim na frente, uma exclamação para ele reconhecer e parar o erro. Então é bom deixar essa regra aqui assim. Essa aqui também a gente vai utilizar. E display name também, porque às vezes você faz um código de uma função que não necessariamente está usando um React. Você não quer que ele fique pedindo um React erroneamente, aí desabilita essa regra. Aqui para quando descumprir alguma regra de formatação do P-tree, por exemplo. Então, se a gente tivesse um código aqui, por exemplo, que passasse a linha, é mais fácil fazer por aqui. Deixa eu colocar um código aqui bem grande, e aí ele vai passar o tamanho da linha. Repara a marcação de 80 caracteres. Aí ele já começa a marcar um erro aqui. Aí quando eu clico, ele faz a quebra de linha para respeitar a coluna de 80 caracteres. Então, são regras essenciais, essas daqui que a gente vai precisar utilizar. E tem uma configuração também importante que a gente vai precisar fazer aqui. Por exemplo, a gente instalou alguns plugins aqui referente a lint nos nossos testes. Se eles são para os testes, a gente não vai querer que essa verificação de lint fique sendo feita em código de produção, que não faria sentido. Então a gente precisa configurar mais umas propriedades aqui do SLint, que são os overrides. Então a gente vai configurar aqui para que quando eu pegar os testes por um padrão que é amplamente utilizado, dentro da página, do componente, do hook, dentro da pasta deles, a gente coloca uma pastinha de testes com essa notação. Aqui ele está verificando as subpastas. Aqui qualquer nome de arquivo que termina com TSX ou TS, que tem uma interrogação, então pode existir o X ou não. Aqui é a mesma coisa, só que ele vai pegar os que tem como prefixo. Geralmente nos testes a gente coloca antes da extensão do arquivo um ponto .spec ou ponto .teste. E aí aqui ele faz a verificação também, se é TS ou TSX. Então a gente vai verificar esses arquivos para poder aplicar esses plugins aqui somente nesses arquivos de teste que cumpre essa regra. Então que plugins são esses? São esses 4. Futuramente a gente vai configurar o Storybook na aplicação, vai ter alguns plugins de lint também para o Storybook. E da mesma forma, a gente só vai configurar uma regra para só aplicar esses lints do Storybook nos seus respectivos arquivos. Então, é isso. Feita essa configuração, entendendo aqui agora como funciona, a gente pode... Vou remover isso daqui. Vou deixar só esse para poder emitir um erro para a gente. E vou rodar o script. Vamos configurar aqui o script do SLint. Vamos chamar de lint. E aqui a gente vai colocar o comando dele. Então a gente coloca o SLint. Vai precisar colocar aqui também a pasta que a gente quer analisar, os arquivos, onde é que eles estão. Se você tiver alguma pasta que você quer analisar fora dessa pasta SRC, é só colocar aqui, por exemplo, o nome da pasta na frente. E seguindo, a gente precisa definir, além da pasta, a extensão dos arquivos que a gente quer buscar para analisar nessa pasta. Então a gente coloca ext de extensão e coloca separado por vírgula as extensões que a gente quer analisar. No meu caso, só extensões relacionadas ao TypeScript. E além disso, a gente pode setar uma propriedade aqui interessante para que se tiver qualquer erro ou warning, aliás, para que se tiver só qualquer warning aqui, ele relate para a gente um erro, né? Então a gente não quer que fique nenhum warning no nosso terminal. Isso é ruim quando acontece testificar, porque mascara quando a gente vai rodar um teste, quando está debugando a aplicação. Então sempre é bom a gente fazer essa verificação para nunca deixar passar esses warnings. Então a gente vai depois configurar um Husky e caso tenha qualquer warning aqui, ele vai barrar o commit. Então a gente vai ficar com código de alta qualidade, sem nenhum warning e nenhum erro.
Então aqui agora a gente pode rodar o script. A gente vai rodar o yarn-lint e a gente espera encontrar um erro aqui, que ele já está mostrando que é uma variável declarada e nunca utilizada, uma constante, aliás. Então aqui ele vai reporta, eu posso clicar aqui, ele vai direto para a linha onde está o erro. Se eu remover aqui, ou eu vou remover essa linha, e aí agora a gente roda de novo o comando de lint, e ele vai mostrar para a gente que não tem nenhum erro. Aqui por isso que eu gosto de utilizar o Yarn, ele mostra para a gente o tempo de execução, que é bem útil. Então a gente já tem aqui configurado o slint, que vai aumentar absurdamente a qualidade do código da nossa aplicação. Aqui eu posso remover esse arquivo que eu criei temporariamente. E é isso, de slint, é essa configuração que a gente vai precisar. Depois a gente vai configurar o lint stage e vai utilizar ele com o Husky também, para manter uma análise mais rápida de código, para a gente poder analisar somente em arquivos que tiver alteração, o lint. Então, por essa aula é só, até a próxima.